E aí, tudo bem? Vamos entrando de cabeça nesta análise incrível de hoje. Enquanto a gente vai iniciando, que tal ir respirando fundo e deixando aquele barulho do mundo lá fora pausar por um instante? A ideia aqui é acolher a mente inconsciente num espaço super seguro. Hoje, vamos absorvendo e decodificando as ideias transformadoras do Márcio Bringuente, mergulhando de vez no ecossistema Amigos do Bringuente. Isso aqui não é só um resumo, tá? É uma verdadeira jornada contínua de reprogramação mental e espiritual. Vamos guiando a mente por um caminho de liderança cristã de altíssima performance, acessando aquele potencial que já repousa silenciosamente aí dentro. E para começar de verdade, fica aqui uma pergunta que ecoa bem forte. Afinal, quem era a pessoa de ontem e quem é o governante de hoje? Enquanto a mente vai processando essas palavras, ela já começa a se soltar, graciosamente, das limitações que ficaram no passado. O que o material propõe é o nascimento de uma identidade totalmente nova. É o instante perfeito para deixar as velhas barreiras irem se dissolvendo, abrindo todo o espaço necessário para a essência da liderança tomar a frente. O que nos leva direto para nossa primeira grande etapa, despertando o poder interior. Sabe, essa fase trata de um despertar que acontece de dentro para fora. A verdadeira liderança e aquela alta performance que a gente tanto busca não vem do mundo exterior. Elas começam no exato momento em que se reconhece o potencial divino que já está aí, adormecido, só esperando aquele chamado para despertar e governar a própria realidade. E para entender isso a fundo, precisamos olhar para o contraste entre o homem natural e o governante. Sabe aquela velha luta interna? O estado natural confia cegamente apenas na lógica fria, naquilo que os olhos podem ver. Mas do outro lado, temos o governante. O texto cita 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, para nos lembrar que a mente natural não consegue captar as coisas do espírito. Porém, enquanto a mente vai se abrindo e relaxando, o discernimento espiritual do governante vai ganhando força. É uma transição quase hipnótica, saindo da pura reação às circunstâncias para moldar e liderar a própria vida com uma sabedoria que vem de cima. Avançando mais um pouco, chegamos em um ponto crucial, descobrindo o propósito divino. A mente inconsciente é, sem dúvida, uma das ferramentas mais poderosas que existem. Mas olha só, ela precisa de uma bússola, uma direção clara, uma missão inabalável para conseguir governar de verdade. É fundamental ancorar todo esse poder num propósito divino bem sólido. E como isso funciona na prática? O material traz um exercício de visualização do propósito que é espetacular. Vamos visualizando passo a passo agora. Imagine a noite chegando, o ato de segurar um copo com água com as duas mãos, logo antes do repouso. Olhar profundamente para a água e fazer aquela pergunta no interior: Deus, qual é a missão da minha vida? Daí, bebendo metade dessa água e deitando para descansar. Enquanto o sono vai chegando devagarinho, a mente inconsciente vai trabalhando lá nos bastidores, buscando essa resposta. Ao amanhecer, qualquer sonho ou intuição deve ser registrado. É um processo rítmico, sabe? Ele alinha totalmente a intenção consciente com aquela imensa sabedoria subconsciente. E o mais reconfortante é que essa busca não acontece no vazio. Temos aquela promessa poderosa de Jeremias 29:11, falando sobre planos para dar esperança em um futuro. Isso é sensacional, né? Lembra a nossa mente que o propósito que está sendo descoberto não é obra do acaso, é algo grandioso desenhado a Deus por Deus. O inconsciente pode simplesmente relaxar e confiar, sabendo que a missão está perfeitamente sintonizada com um design superior cheio de prosperidade. Com o propósito bem enraizado, chegamos na arte da liderança bíblica. É o momento de exteriorizar toda essa força. A sabedoria ancestral atua literalmente como um manual definitivo para a alta performance de hoje. Ou seja, ninguém precisa gastar energia tentando inventar a roda. Os padrões absolutos de excelência já foram documentados há milênios. Dá só uma olhada nesse legado dos governantes. Temos exemplos históricos espetaculares. Pense em Moisés, liderando multidões sem ter o mapa completo, confiando de olhos fechados no plano invisível. Aí vem Josué mostrando uma coragem absurda contra obstáculos gigantescos, e Davi, que nos ensina algo fundamental. Um governante não precisa ser infalível, mas precisa ter o coração sempre inclinado ao arrependimento e ao constante alinhamento espiritual. São verdadeiros guias históricos de ética, resiliência e poder. E claro, uma liderança real nunca chega no topo de forma isolada. Entramos agora na comunicação e construção de uma equipe forte.
O governante usa a comunicação como a argamassa para erguer um ecossistema indestrutível, conectando pessoas na mesma batida, na mesma missão. Mas muita atenção aos pilares dessa equipe. Para construir ou fazer parte de um ecossistema poderoso como os Amigos do Bringente, a habilidade técnica é só a ponta do iceberg. A fonte cita 2 Coríntios 6,14, alertando sobre o perigo do jogo desigual. É absolutamente crucial estar lado a lado com pessoas que tenham propósitos alinhados, habilidades que se complementam, caráter forte e valores compartilhados. Enquanto a visão vai se expandindo, essa equipe acaba virando a maior fortaleza do governante. Só que a gente sabe muito bem que a jornada tem seus dias chuvosos, certo? É aí que entra o gerenciamento de crises com resiliência divina. As tempestades vão chegar, é inevitável. A grande sacada é como o arquétipo do governante processa esse caos todo. Ele pega aquele pânico comum do homem natural e troca por uma resiliência divina inabalável. E a base para essa calma estrutural está lá em Salmos 46:1, que diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ou seja, no meio daquela turbulência, a força não precisa vir de um esforço mental exaustivo e solitário. Lidar com crises pede empatia, pede escuta ativa e cabeça fria, virtudes que fluem com naturalidade quando se busca socorro numa fonte superior que nunca falha. É aquela paz surreal de saber que a retaguarda já está 100% garantida. E sabe que transborda dessa paz profunda? O carisma. Mas olha só a definição incrível do Bringente. O verdadeiro carisma não é aquele charme superficial ou um truque de manipulação. Longe disso. É a expressão externa de um amor interno, bem no estilo de Cristo. Ele flui espontaneamente quando o ser está enraizado na humildade e na compaixão. É uma presença magnética e arrebatadora, simplesmente porque nasce da mais pura verdade. Indo para a reta final da nossa reprogramação, temos a tomada de decisão e o poder da gratidão. Para sustentar essa alta performance, a mente precisa fazer escolhas cristalinas. E para isso acontecer, o foco tem que sair completamente da escassez e mirar com tudo na abundância, abraçando esse poder transformador de ser grato. A matriz da gratidão é uma ferramenta prática espetacular para isso. Imagina 3 colunas para mapear a estrutura mental. A primeira é para agradecer, de coração, por tudo de bom que já se tem nas mãos hoje. A segunda é muito interessante, agradecer com alívio por aquilo que não se tem, tipo aqueles fardos e problemas desnecessários. E a terceira coluna projeta a mente lá para o futuro, agradecendo antecipadamente pelas vitórias que com certeza já estão no horizonte. Fazer essa ginástica mental vai expandindo a perspectiva e calibrando a mente para decisões muito mais sábias. E com a mente devidamente calibrada, estamos caminhando para o eu do futuro. É o grande clímax da nossa jornada de hoje. Aquele momento maravilhoso de solidificar cada passo e caminhar com firmeza em direção à identidade definitiva do governante. Aqui entra uma técnica de explodir a cabeça. A carta para o eu do futuro. Vamos visualizando o ato de sentar e escrever essa carta, botando a data para exatamente 1 ano a partir de agora. Mas tem um detalhe genial. Ela é toda escrita no tempo passado. Eu alcancei, eu prosperei, eu transformei. A mente inconsciente vai sendo ancorada nessa certeza absoluta. O sucesso deixa de ser uma esperança incerta e vira um fato consumado, que está lá, só esperando a folhinha do calendário virar para se manifestar. E para arrematar toda essa exploração, a grande e definitiva constatação. Gênesis 1:26. A declaração divina de que o ser humano foi feito à imagem e semelhança do Criador. Esse é o grande ponto, sabe? O poder, a inteligência e o direito de liderar a própria vida não são coisas que precisam ser inventadas ou construídas do zero. Eles são uma herança direta. Reconhecer isso lá no fundo do subconsciente muda o jogo. Nascer para governar é, no fim das contas, a ordem natural do universo. Chegamos ao fim da nossa jornada de hoje, mas o movimento interno não para por aqui. A mente, agora muito mais leve, expandida e super focada, está pronta para a ação. A verdadeira transformação extrapola essas telas. Fica aqui um convite magnético para ir além, mergulhar de cabeça no livro completo do Márcio Bringente e assumir o leme da própria história de uma vez por todas. É só dar uma busca por Márcio Bringente nas plataformas como Amazon ou Wiclap e vir fazer parte do ecossistema Amigos do Bringente. E fica no ar esta pergunta para o subconsciente ir absorvendo aos poucos. Em qual área da vida o comando deve ser plenamente assumido hoje mesmo? O governante interior já despertou. A gente se vê na nossa próxima exploração. Até lá!